Preciso te contar uma coisa que ficou na minha cabeça quase todos os dias nos últimos 3 anos. Tudo começou com uma corrida de táxi, silenciosa. Um homem que mal disse 20 frases durante todo o trajeto. E mesmo assim, de alguma forma, aquela corrida acabou sendo o motivo pelo qual eu não ainda ando em círculos pela cidade às 2 da manhã, me perguntando quando a minha vida vai de fato começar. Eu sei como isso soa. Sei que parece uma daquelas histórias onde alguém veste uma coincidência com roupas significativas e chama de destino. Mas te peço que fique comigo. Porque quando a gente chegar no final, quando eu te contar o que descobri sobre quem aquele homem realmente era e por que ele me escolheu, acho que você vai sentir o mesmo que eu senti. Como se algo tivesse se movido. Como se o chão tivesse se deslocado levemente sob os seus pés. Meu nome é Daniel. E naquela época, eu estava tão longe de ser especial quanto uma pessoa pode estar e ainda assim funcionar. Tinha 26 anos. Dirigia táxi 6 noites por semana. Dormia até o meio-dia, comia o que fosse rápido e barato, e de tempos em tempos me sentava na mesa da cozinha com um caderno que já estava preenchendo há 2 anos e me dizia que algum dia ia fazer alguma coisa com o que estava lá dentro. Um dia. Em breve. A qualquer momento. Vinha me dizendo isso desde os 23. Meu turno começava por volta das 9 da noite e ia até as 4 ou 5 da manhã. Às vezes mais tarde, se o dinheiro tivesse curto e eu precisasse compensar. Depois de 3 anos com esse horário, eu conhecia a cidade do jeito que você só conhece um lugar quando percorreu ele em silêncio, sozinho, no escuro. Não como visitante, não como alguém de passagem, mas como alguém que pertence às suas horas da madrugada, queira ou não. Sabia quais ruas alagavam quando chovia de lado. Sabia quais esquinas ficavam agitadas depois da meia-noite e quais quarteirões permaneciam tranquilos até o amanhecer. Sabia quais botecos noturnos eram bons de verdade e quais só não fechavam. Sabia quais semáforos tinham sensor e quais eram temporizados, e como atravessar o centro financeiro em 8 minutos à 1 da manhã contra 45 às 5 da tarde. A cidade à noite era minha. De certa forma, era a única coisa que era. A maioria dos meus passageiros era esquecível de um jeito gentil. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque estavam cansadas e tinham um lugar para ir, e não precisavam de nada de mim além de uma corrida tranquila. Galeras de aniversário bêbadas, executivos grudados no celular, casais que claramente tinham brigado antes de entrar no carro e ficavam em silêncio ensaiado até chegar em casa. A enfermeira do turno que dormia 3 minutos depois de entrar e acordava de supetão quando eu parava no endereço. Nada disso me incomodava. Eu não tinha outro lugar para estar. Aquela noite em particular era uma quinta-feira de novembro, frio e garoa. Aquela chuva específica do fim do outono que não é forte o suficiente para ser dramática, mas gruda em tudo mesmo assim. Embaça as bordas do para-brisa e faz os postes ficarem borrosos, transformados em halos suaves, e a cidade inteira parece ligeiramente fora de foco. Passei boa parte do turno reclamando disso para mim mesmo. Noite fraca. O aquecedor do carro fazendo aquele barulho intermitente que ele fazia quando estava cogitando desistir de vez. Tinha feito umas 4 corridas em 4 horas. Era o tipo de noite em que você começa a fazer as contas na cabeça e as contas sempre voltam no vermelho. Recebi uma solicitação às 23 horas e 45 minutos de um endereço perto do velho centro financeiro. O tipo de área que é todo vidro, pedra e sapatos caros durante o horário comercial e fica quase completamente silenciosa depois das 8. Cheguei esperando o de sempre. Algum executivo de nível médio trabalhando até tarde, ou alguém saindo de um dos restaurantes sofisticados perto dali. O que encontrei foi um homem parado na calçada sob a chuva, sem guarda-chuva, sem olhar o celular, sem andar de um lado para o outro, sem se abrigar na marquise do prédio a 3 metros de distância. Só, parado ali, completamente imóvel. Como se alguém o tivesse colocado naquela calçada e ele tivesse decidido ficar exatamente onde estava, independente do clima, independente de qualquer coisa. Me lembro de ter notado isso imediatamente e achar uma escolha estranha. A maioria das pessoas sob a chuva faz alguma coisa, se mexe, olha para cima, pelo menos puxa o colarinho do casaco.
Esse homem não fazia nada disso. Estava simplesmente parado nela, como se a chuva estivesse acontecendo em outra dimensão e não fosse exatamente relevante para ele. Era mais velho, uns 60 e poucos, 70 eu diria. Altura e porte medianos. Usava um casaco escuro que dava para perceber, mesmo de dentro do carro, que era caro. Não porque fosse chamativo, mas pelo motivo oposto. A forma como assentava nele, a forma como se movia. Casacos baratos parecem casacos. Aquele parecia ter sido feito para uma pessoa específica. O cabelo prateado estava impecavelmente penteado apesar da chuva, o que ainda não consigo entender direito. Havia algo no rosto dele, pensei nisso já naquele momento, como se eu já o tivesse visto em algum lugar. Não numa lembrança específica, mas como um daqueles rostos que o cérebro cataloga como familiar sem ter nenhuma razão real para isso. Entrou sem pressa. Acomodou-se no banco de trás com aquela calma deliberada que raramente você vê em alguém que acabou de ficar parado sob a chuva. Sem desculpa espera, sem que noite horrível, sem nenhuma tentativa de conversa. Só o endereço, dito com clareza e sem pressa, e depois, silêncio. Comecei a dirigir. Os primeiros 5 minutos foram em silêncio. Eu estava acostumado com silêncio. Silêncio estava ótimo. Aí ele disse: "Há quanto tempo você faz isso?" Dei uma olhada no espelho retrovisor. Ele não estava me olhando. Estava olhando pela janela lateral para as ruas molhadas passando. "Dirigi? Uns 3 anos", falei. Ele assentiu devagar, como se aquele número significasse alguma coisa para ele, como se estivesse guardando-o em algum lugar da mente. Depois, silêncio de novo por mais 1 ou 2 minutos. "Você gosta?" E aqui está a questão. Me fazem essa pergunta de vez em quando e eu sempre tenho a mesma resposta pronta. Algo sobre os horários serem flexíveis ou a liberdade, algo que não é mentira, mas também não é a verdade. É o tipo de resposta que fecha a conversa com educação. Eu estava na metade de formular essa resposta quando parei. Talvez fosse porque ele não tinha olhado para o celular uma vez sequer desde que entrou. A maioria das pessoas checa o celular nos primeiros 60 segundos de sentar num carro. É praticamente um reflexo. Ele não tinha tocado nele. Ou talvez fosse pela forma como a pergunta saiu. Não como papo furado, não como algo para preencher o silêncio, mas como se ele genuinamente quisesse saber. Como se a resposta fosse ser arquivada e consultada depois. "Com sinceridade?", falei. "Não muito, mas paga as contas." Ele fez um som baixo na garganta. Não era uma risada, algo mais neutro do que isso. Reconhecimento, talvez. "O que você preferiria estar fazendo?" Não sei bem por que contei para ele. Já pensei nisso muitas vezes desde então e ainda não tenho uma resposta clara. Algo na quietude dele, algo na forma como a pergunta ficou no ar sem nenhuma pressão. Não havia a sensação de que ele ia avaliar minha resposta, ou ficar impressionado ou decepcionado. Ele simplesmente perguntou do jeito que você pergunta quando genuinamente quer saber. Então eu contei. Sobre os 2 anos de aulas noturnas que fiz antes do dinheiro acabar. Sobre a ideia de logística para a qual eu sempre voltava, nada glamuroso, só conectar pequenos fornecedores locais de alimentos com restaurantes independentes, cortando os intermediários que estavam comendo à margem de todo mundo. Sobre o caderno na minha mesa de cozinha, onde eu vinha mapeando isso há 2 anos. Páginas e páginas. Análise de custos, contatos de fornecedores, modelos de receita aproximados. Contei a um estranho sentado no meu banco traseiro mais sobre aquele caderno em 10 minutos do que eu havia contado para a maioria das pessoas que eu realmente conhecia. Ele ouviu cada palavra, sem interrupções, sem "que interessante" em intervalos educados. Só escuta de verdade, do tipo que tem peso. Quando terminei, ele disse: "O caderno é importante, não perca." Não algo como "parece promissor" ou "você já buscou financiamento" ou nenhuma das 20 respostas que uma pessoa poderia dar. Só isso. O caderno é importante. Não perca. E depois ficou em silêncio de novo. Chegamos ao destino dele alguns minutos depois. Um prédio que eu não reconhecia, sem sinalização, sem logotipo na porta. Só uma entrada simples com uma única luz montada acima e um teclado na parede. Sóbrio e discreto de uma forma que, pensando agora, parecia mais deliberada do que acidental.
Alguns prédios querem que você saiba que são importantes. Esse queria que você passasse por ele sem notar. Ele pagou o valor exato, deixou uma gorjeta razoável e abriu a porta. E então disse: "Dirija com cuidado, Daniel." Saí do meio-fio. Estava a meio quarteirão de distância quando chegou. Não devagar, mas de uma vez, como se alguém tivesse ligado o interruptor. Eu nunca tinha dito meu nome para ele. Fiquei ruminando isso na cabeça por dias. Não de forma obsessiva. Eu tinha turnos para cumprir e dinheiro para ganhar, e não ia deixar um momento estranho me mandar para uma espiral. Mas ele ficava voltando em momentos aleatórios, parado num sinal, esperando uma corrida, deitado às 6 da manhã quando deveria estar dormindo. O replay silencioso de toda a corrida, procurando o momento em que eu tinha me apresentado. E toda vez, eu voltava de mãos vazias. Chequei o app. A corrida estava registrada no nome de Amy Reeves, inicial do primeiro nome, sobrenome, sem informações adicionais. Era assim que a plataforma funcionava. Normal. Nada que explicasse coisa alguma. Me disse que a explicação mais razoável era que eu devia ter dito meu nome em algum momento e simplesmente não lembrava. A gente faz isso. Você diz seu nome de passagem, por reflexo, e não registra como um momento digno de lembrança. Tinha que ser isso. Era quase certamente isso. A outra explicação, que ele já soubesse antes de entrar no carro, eu não estava pronto para encarar de frente. Então, coloquei numa prateleira e deixei lá. Uma semana se passou. Aí, numa tarde de terça-feira, enquanto eu almoçava e ficava olhando nada no celular, um número desconhecido acendeu na tela. Quase deixei ir para o correio de voz. Minha política com números desconhecidos à tarde é bem firme. Nunca aconteceu nada de bom atendendo um sem aviso. Mas atendi mesmo assim. Ainda não sei exatamente por quê. Daniel? Não como pergunta. Não é você o Daniel ou estou falando com o Daniel. Só meu nome, dito, como um fato sendo confirmado. Reconheci a voz antes de meu cérebro processá-la conscientemente. Havia algo específico na forma como ele falava, uma qualidade medida, como se houvesse uma pequena pausa antes de cada frase, onde ele tinha decidido exatamente o que dizer e como. Não ensaiado, mas como cuidadoso. Sim, disse, e me sentei ereto sem ter tomado essa decisão. Sou o passageiro que você levou na quinta-feira passada, perto do centro financeiro. A chuva. Me lembro, falei. Tenho um pequeno pedido, disse ele. Preciso de alguém de confiança para me levar a 3 lugares no próximo sábado à tarde. Calculo que seriam umas 4 horas no total. Vou pagar bem acima da sua tarifa normal. Quero pausar aqui um segundo e te fazer uma pergunta com sinceridade, porque penso nisso o tempo todo. O que você teria feito? No papel, a situação é a seguinte. Um homem que você levou uma vez, cujo sobrenome você não tem certeza, que de alguma forma sabia seu nome antes de você dizer, que agora tem seu número pessoal que definitivamente não está no app. Esse homem está ligando com um pedido vago envolvendo uma quantia não especificada de dinheiro para te levar a lugares sem nome. A resposta que faz sentido é não. Educada, firmemente, não. E eu percorri essa resposta na minha cabeça enquanto ele esperava do outro lado da linha. Genuinamente considerei. Mas aqui está o que eu ficava revendo. Tudo na forma como ele falava era o oposto de como alguém soa quando está tentando te manipular. Não havia urgência. Não havia discurso de venda. Não tentou tornar o negócio mais atraente antes de eu sequer ter respondido. Ele disse o que precisava, nomeou os termos e ficou quieto. Como se a decisão fosse inteiramente minha e ele não tivesse nenhum interesse particular em qual caminho eu tomasse. Pessoas que querem algo de você não soam assim. Na minha experiência, pessoas que querem algo de você preenchem o silêncio. Tá bom, disse. Consigo no sábado. Ótimo, disse ele. Manda o primeiro endereço na sexta à noite. Desligou antes de eu conseguir fazer uma única pergunta de acompanhamento. Fiquei sentado por 1 minuto com o celular na mão, pensando no que eu tinha acabado de concordar e sem conseguir explicar direito. Se alguma coisa disso ressoa em você, se você já disse sim para algo que não conseguia racionalizar completamente, me conta nos comentários, porque eu adoraria saber que não estou sozinho nisso.
E se você está aqui pela primeira vez e quer saber para onde isso vai, se inscreve e fica, porque é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. O sábado chegou cinza e frio, daquele jeito de fim de novembro que nunca se decide ser nada. A mensagem tinha chegado na sexta-noite. Só um endereço, nada mais. Sem instruções, sem até amanhã, sem contexto. Um endereço e um horário. 12h30. Cheguei e o encontrei do lado de fora de uma casa num bairro residencial tranquilo. O tipo de rua que não é rica, mas se cuida. Casas modestas, calçadas limpas, algumas árvores velhas que já tinham perdido a maior parte das folhas. Ele estava no degrau da entrada, conversando com uma senhora mais velha à porta. Ela tinha aquele cansaço de quem passou por algo longo e difícil. Ele disse algo breve para ela, ela assentiu e tocou o braço dele uma vez, rapidamente, e ele se virou e caminhou em direção ao meu carro. Entrou e me deu um papel dobrado com um endereço escrito em letra pequena e caprichada. Não digitado, escrito à mão. Notei isso. Desta vez falou mais. Não muito, mas mais. Me perguntou sobre minha família do jeito que você pergunta quando realmente quer entender o contexto de uma pessoa, não só preencher uma conversa. Perguntou se meus pais ainda eram vivos, se eu tinha irmãos ou irmãs, o que meu pai fazia da vida. Eu contei. Meu pai tinha sido mestre de obras que passou 30 anos fazendo trabalho braçal e agora tinha os joelhos destruídos, uma casinha a 1 hora da cidade e um jardim do qual ele se orgulhava de um jeito desproporcional. Vocês se davam bem? Ele perguntou. Me detive nessa. Não porque não tivesse resposta, mas porque era mais específica do que eu esperava. A maioria das pessoas que pergunta sobre sua família fica na superfície. Ele estava perguntando por baixo dela. Mais ou menos, falei. Quando eu era adolescente, não muito. Ele queria que eu seguisse um determinado caminho, e eu não segui, e isso causou problemas por um tempo. Mas a gente acabou resolvendo. Ele olhou pela janela e disse, bem baixinho, ainda bem. Não como gentileza, algo mais privado do que isso, como se estivesse dizendo para alguém que não estava no carro. A primeira parada foi numa loja de ferragens. Ele entrou sozinho, ficou lá uns 8 minutos, voltou sem nada visível e disse para seguir para o próximo endereço. Não perguntei nada. A segunda parada foi num prédio de escritórios na borda do centro financeiro. Pequeno, de 5 ou 6 andares, o tipo que abriga contadores e pequenos escritórios de advocacia e consultores que não precisam de um endereço de prestígio. Ele me disse para esperar no carro. Ficou dentro por quase 25 minutos. Quando voltou, estava carregando um grande envelope lacrado. Grosso, do tipo que guarda algo de peso. Sentou com ele no colo e eu voltei para o trânsito. Foi na terceira parada que algo aconteceu e que eu ainda penso bastante. Estava estacionado do lado de fora de um restaurante, fechado no dia, cadeiras em cima das mesas lá dentro, enquanto ele batia na porta lateral. Enquanto ele estava dentro, um homem se aproximou do meu carro. Uns 40 anos, bem vestido, do tipo de bem vestido que tenta comunicar algo. Bateu na janela do passageiro, abri alguns centímetros. Você está levando ele hoje? Disse, apontando com a cabeça para o restaurante. Estou esperando um passageiro, falei. Claro. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um maço dobrado de notas. Segurou no ar. Tem 500 aqui. Preciso que você me diga para onde ele vai depois daqui. Fiquei encarando o dinheiro por um segundo. 500 reais eram reais. 500 eram 2 das minhas melhores noites somadas. Não, disse. Ele me encarou por um momento, recalibrando. 1000, disse. Não, repeti, e fechei a janela. Fiquei sentado com as mãos no volante e o coração batendo mais rápido do que tinha direito. Não sei exatamente quem era aquele homem ou o que ele queria. Não sei o que havia dentro do envelope, nem que negócio o homem mais velho estava fazendo naquele restaurante. E honestamente, naquele momento, genuinamente não sabia se estava no meio de algo que eu não deveria estar. O que eu sabia era que algo dentro de mim tinha respondido antes do meu cérebro ter tempo de raciocinar. E havia respondido, não. Quando ele saiu 2 minutos depois, o outro homem já havia sumido. Entrou no carro, me olhou e ficou em silêncio por um momento. Depois, você é honesto, Daniel? Minhas mãos ainda estavam no volante. Eu tento ser,
falei. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o envelope no colo. Essa é a resposta certa, disse. A maioria das pessoas diz que sim, imediatamente. Você levou um momento. Não disse mais nada. Eu não contei para ele sobre o homem na janela, não naquele momento. Só dirigi. Mas senti, inconfundivelmente, a sensação de que algo tinha sido anotado em algum lugar. Um tipo de registro que eu não conseguia ver. Cheguei em casa naquela noite e tentei pensar de forma racional. Organizei tudo na cabeça do jeito que você faz quando está tentando manter as coisas claras. Um homem mais velho, claramente rico, calmo a um ponto que flertava com o incomum. Sabia meu nome antes de eu dizer. Tinha meu número pessoal. Tinha me pago 3 vezes a tarifa normal, em dinheiro, sem perguntas. Me fez perguntas sobre minha família com o foco de alguém fazendo uma pesquisa, não uma conversa. Carregou um grande envelope lacrado até um prédio de escritórios anônimo, sem dizer nada sobre o que havia dentro. E um homem com roupas caras tinha me oferecido R$1.000 na porta lateral de um restaurante para contar para onde estávamos indo. Fiquei com tudo isso por um tempo. Depois passei 2 noites pesquisando. Amy Reeves. O endereço daquela primeira noite. O restaurante. O prédio de escritórios. Bati em paredes por todo lado. Várias pessoas com aquela variação de nome, nenhuma que claramente combinasse com ele. O prédio aparecia sob uma holding sem inscrição pública. O restaurante era real e sem graça, e não tinha conexão óbvia com nada. Liguei para o Marco. Marco é meu amigo desde que a gente estudava junto, e o principal valor dele como amigo é que ele te diz quando você está sendo idiota, sem aproveitar muito isso. Contei tudo. Ele ouviu sem interromper, o que é incomum para o Marco. Quando terminei, ele disse: certo, então, 2 possibilidades. 1. Esse cara é simplesmente muito rico e muito excêntrico e por alguma razão decidiu que gostou de você. Rico faz coisa estranha, isso é fato. 2. Ele está tocando algum tipo de operação e você é uma pessoa útil porque é móvel e anônimo e ele vem te observando para ver se pode confiar em você. Confiar para quê? Isso é o que eu não sei. E é isso que me preocuparia. Perguntei se eu deveria simplesmente parar de atender as ligações dele. Marco disse que era provavelmente o caminho mais seguro. Aí disse: mas você não vai fazer isso, né? Não era uma pergunta. Ele ligou 4 dias depois. Atendi. Desta vez foi diferente. Sem recado, sem dirigir. Disse que tinha um assunto pessoal para resolver na quinta-feira à noite, tarde, por volta das 10, e que gostaria que eu o levasse. Disse: não é complicado, mas é um pouco incomum, e acho que você deveria saber disso antes de concordar. Incomum como? Perguntei. Uma pausa, mais longa que as suas habituais. A gente vai a um cemitério, disse ele. Silêncio. Entendo completamente se você preferir não vir, disse ele. A mesma qualidade de sempre, sem pressão, sem manipulação. Só uma oferta que já vinha com sua própria saída. Quero ser completamente honesto aqui com você. Já voltei a esse momento mais vezes do que consigo contar. A palavra cemitério. 10 horas da noite. Um homem que eu não consegui identificar completamente, que tinha me testado de jeitos que eu não entendia direito, que estava conectado a um envelope lacrado e a um homem oferecendo dinheiro numa porta lateral. Esse era, objetivamente, o momento de dizer não. Eu disse: estarei lá. Não sei como explicar essa decisão, a não ser dizer que meu instinto vinha me dizendo algo desde a primeira noite. E meu instinto e meu medo estavam dizendo coisas diferentes. E eu escolhi ouvir o que não estava com medo. Se isso é sabedoria ou simplesmente um tipo específico de loucura, honestamente ainda não sei. Mas a quinta-feira chegou. Ele estava parado do lado de fora do seu prédio exatamente às 21h55. Carregava uma única flor branca, um lírio, tenho quase certeza, embrulhada levemente num papel, segura com cuidado ao lado do corpo, como algo que poderia ser danificado se você não prestasse atenção. Entrou sem falar e me deu o nome de um cemitério no lado leste da cidade. A cidade, às 10 de uma quinta-feira, tem um silêncio particular.
Não o burburinho abafado de um fim de semana, nem o silêncio tenso das primeiras horas da manhã. Algo mais assentado do que isso. As ruas estavam quase desertas, e o trajeto levou uns 25 minutos, e a gente o fez quase inteiramente em silêncio. Ele segurou a flor com as duas mãos durante a maior parte do caminho, olhando para frente. Quando chegamos, os portões do cemitério estavam abertos. Eram daqueles mais antigos que não fecha à noite, só escurece e fica quieto. Ele me pediu para estacionar na calçada do lado de fora da entrada e disse que eu podia esperar no carro. Já voltava. O observei caminhar pelo portão. O caminho lá dentro era marcado por pequenas luzes encravadas no chão dos dois lados, do tipo que mal ilumina coisa alguma, só o suficiente para caminhar sem tropeçar. Ele se movia com a certeza de quem já fez esse percurso muitas vezes, sem olhar para as lápides nem os números, seguindo um caminho memorizado. A luz era fraca e nublada, e eu o observei ficando menor enquanto o caminho dobrava, e então ele sumiu no escuro entre as fileiras. Fiquei no carro. Quero te contar como é ficar do lado de fora de um cemitério às 10 da noite, observando um homem que você não conhece desaparecer dentro dele carregando uma flor. É como estar na borda externa de algo para o qual você não tem completamente as palavras. Não exatamente assustador, mas um silêncio que entra em você. O tipo de silêncio que faz você pensar em coisas que normalmente não pensa. Sobre o tempo, sobre o que as pessoas deixam para trás. Sobre o fato de que cada uma daquelas lápides representava alguém cuja vida tinha detalhes específicos e pessoas específicas que sentiam sua falta. Fiquei com isso por 30 minutos. Quando ele voltou, não estava carregando nada. Caminhava um pouco mais devagar do que quando tinha entrado, e quando entrou no carro, não disse nada por um momento. Só ficou olhando para frente, para algum lugar que não era o para-brisa. Aí disse: "Obrigado por vir." "Claro", falei, e era sincero. Me perguntou se eu tinha comido. Não tinha. Me perguntou se eu podia levá-la a um lugar que ele conhecia por perto que ficava aberto até tarde. Estacionamos e entramos. Um lugar pequeno e aconchegante, quase vazio naquela hora. O tipo de restaurante que tem o mesmo cardápio há 20 anos e não se desculpa por isso. Ele pediu café e comida para os dois sem me perguntar o que eu queria, o que normalmente me irritaria. Não me irritou. Sentamos perto da janela. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a rua vazia. Aí disse: "Quantos anos você tem, Daniel?" 26, falei. Ele recebeu isso da mesma forma que recebia a maioria das coisas, com quietude. Depois o silêncio de novo. Não o silêncio de alguém que não tem nada a dizer. O mais pesado. O de alguém que está parado numa soleira, decidindo se vai atravessá-la. "Eu tive um filho", disse ele. Não me mexi. Ele completaria 28 anos esse ano. Deixei isso assentar. Não me apressei em preencher. "Ele dirigiu táxi por um tempo", disse, "quando era mais jovem, antes de começar a encontrar o seu caminho. Tinha um caderno que carregava para todo lado, cheio de ideias de negócios principalmente. Estava sempre escrevendo nele. Nunca chegou ao ponto de agir sobre elas. Senti algo se mover dentro de mim devagar, como uma corrente sob a água. Uma coincidência. Tem que ser uma coincidência. Pessoas dirigem táxi. Pessoas têm cadernos. Mas não disse isso. Só esperei. "O que aconteceu com ele?" perguntei, baixinho. Ele abaixou o olhar para a xícara de café. "Um acidente. 4 anos atrás." Ele tinha 24. Disse com clareza, como uma frase que ele havia praticado até deixar de se desfazer na boca quando a pronunciava em voz alta. Sem elaborar, sem desmoronar. Só ficou com o fato, do jeito que você fica com algo que já fez todo o estrago que ia fazer. Terminamos a comida. Ele me agradeceu novamente e eu o levei para casa e disse boa noite e voltei para o meu apartamento. Deitei de costas, olhando para o teto. Pensei no caderno na minha mesa de cozinha, nas perguntas que ele tinha me feito sobre meu pai e se a gente se dava bem.
Nos 30 minutos que ele havia passado no escuro entre os túmulos, enquanto eu ficava no carro pensando sobre o tempo. Sobre um jovem com um caderno cheio de ideias que dirigia táxi e morreu aos 24 anos. Não dormi por um longo tempo naquela noite. E quando finalmente dormi, sonhei com algo que não me lembrei de manhã, mas acordei sentindo como se tivesse estado em algum lugar que eu não sabia nomear. Ele ligou 3 dias depois. Não para combinar uma corrida, deixou claro imediatamente. Perguntou se eu estaria disposto a me encontrar com ele num café no centro na quinta-feira à tarde, só para conversar. Disse que sim. Ele já estava na mesa quando cheguei, 2 cafés esperando. Parecia diferente à luz do dia, mais presente de alguma forma, mais dimensional. À noite, no carro, ele sempre parecia algo ligeiramente fora do enquadramento normal das coisas. À luz da tarde, num café de esquina, ele era só um homem. Um mais velho, com rugas profundas ao redor dos olhos e aquela fadiga particular que não tem nada a ver com o sono e tudo a ver com os anos. Me disse o nome completo naquela tarde. Vou deixar de fora dessa história, não para ser misterioso, mas porque ele era um homem reservado, e o era por razões reais, e acho que isso merece ser respeitado. Mas vou te contar isso. Quando cheguei em casa e pesquisei, sentei na cadeira e li por um tempo muito longo, e depois fiquei sentado sem ler por um tempo ainda mais longo. Ele não era só rico do jeito que pessoas confortáveis são ricas. Tinha construído algo do zero. Uma empresa que virou uma plataforma que virou o alicerce de outras 3 empresas, ao longo de uns 30 anos. O tipo de pessoa que é mencionada em reportagens financeiras de vez em quando, mas não concede entrevistas, não mantém presença pública, não precisa da visibilidade. Havia uma fotografia dele online de uns 15 anos atrás, em um evento do setor. Ele parecia mais ou menos igual. Mas naquele café, numa quinta-feira à tarde, ele não era nada disso. Era um homem com olhos cansados que pediu café puro e escolhia cada palavra antes de falar. Me contou sobre o filho, mais do que havia dito no restaurante depois do cemitério. Me disse que o nome dele era Eli, que Eli era perspicaz de um jeito que às vezes o tornava difícil, rápido e engraçado e relutante em aceitar as coisas como eram, sempre questionando a lógica do que alguém acabara de dizer. Que tinham brigado muito durante os 20 e poucos anos de Ellie. Sobre o trabalho de táxi, que o pai via como uma estagnação. Sobre os cadernos, que o pai havia descartado como distração. Sobre a sensação de que Ellie estava dando voltas em torno de algo grandioso sem se comprometer. Eu disse para ele ficar sério, disse, mais de uma vez. Disse que os cadernos eram uma fantasia e que ele precisava se concentrar em algo real. Ele estava olhando para o café. Eu achava que estava ajudando. Achava que era isso que você faz. Empurra as pessoas em direção à clareza, à ação. Ele parou. E aí ele foi embora, disse. De repente, sem conversa antes, sem aviso, só foi embora. E eu nunca pude ver no que os cadernos teriam se tornado. Ele levantou os olhos para mim. E eu soube. Eu vinha me movendo em direção a saber desde a noite no restaurante, mas agora eu sabia completamente. Na noite em que você me pegou, disse ele, você me lembrou ele. Não o seu rosto é seu, mas a forma como você falava. A forma como você disse a palavra com sinceridade antes de dizer algo verdadeiro. Ellie fazia isso. Toda vez que estava prestes a me dizer algo que ele realmente sentia, dizia com sinceridade primeiro. Eu não tinha ouvido ninguém fazer isso em 4 anos. Não disse nada. Há situações em que a resposta respeitosa é o silêncio, e eu sabia que estava numa delas. Quero ser claro com você, disse, e a precisão na voz dele se aguçou ligeiramente. Não estou tentando substituí-lo. Não estou confuso sobre quem você é. Você não é Ellie, e não estou procurando um substituto. Sei exatamente o que estou fazendo, e sei exatamente o que isso é e o que não é. Disse com firmeza, como se precisasse que ficasse registrado. Mas passei 4 anos pensando no que eu teria feito diferente, no que eu teria dito.
e continuo voltando para as mesmas duas coisas. Eu teria ouvido mais e eu teria ajudado antes. Antes de ele estar pronto pela minha definição de pronto, só antes. Senti algo se apertar no meu peito. Não era tristeza, algo adjacente a ela. Então as corridas eram testes, disse. Não era bem uma pergunta. Eu precisava saber quem você era quando não havia nada impressionante em jogo. As pessoas se comportam pelo dinheiro. As performam quando sentem uma oportunidade. Queria ver como você era quando achava que eu era só um velhinho esquisito e não havia nada para performar. O homem que se aproximou de você do lado de fora do restaurante, você considerou? Minha respiração falhou levemente, então ele tinha sabido. Por uns 2 segundos, falei. Ele quase sorriu. Não chegou lá. Ele também teria dito 2 segundos, disse baixinho, e depois a mesma resposta. Olhei para a mesa por um momento. O cemitério, disse. Vou todo mês, disse ele. Queria ver como você lidava com algo que não tem uma resposta confortável. Se você buscaria informações ou me daria espaço. Se você faria ser sobre o seu desconforto ou sobre o meu. Você me deu espaço, disse ele. Eli teria feito isso. Abaixei o olhar para minha xícara de café e não disse nada por um momento porque não tinha certeza do que sairia se eu tentasse. Quando levantei os olhos, ele estava me olhando com uma expressão que quero descrever com cuidado, porque tem sido importante para mim descrevê-la com precisão. Não era pena. Pena seria menor e seria sobre ele, e isso não era. Era algo mais próximo de um cuidado sério, a expressão de alguém que pensou em algo por muito tempo e agora está preparado para agir. Quero investir em você, disse. Não por luto, não como tributo ao Eli, como uma decisão tomada por alguém que vem avaliando pessoas há 40 anos e que reconhece uma qualidade específica quando a vê. Ele sustentou meu olhar. A qualidade de alguém que vai realmente seguir em frente. Me disse que havia pesquisado a ideia de logística que eu havia descrito no carro. Tinha conversado com algumas pessoas que conheciam o panorama de fornecedores na minha região. Disse que o conceito não era original, nada é no fundo, mas que a execução era o jogo inteiro, e tudo o que ele havia visto lhe dizia que eu era alguém que faria o trabalho. Colocou um cartão na mesa, simples, branco, escrito à mão. Um nome e um número de telefone. Me disse que era o nome de alguém numa empresa que cuidava de investimentos em estágio inicial, e que eles sabiam quem ele era e aceitariam a reunião. Você não precisa usar, disse. Falo sério, se preferir que isso seja o que foi... alguém que me levou e alguém com quem conversei, esse é um final completo e vou respeitar. Mas se o caderno é real, liga para esse número. Olhei para o cartão. Por quê? Perguntei. Eu sei que sou estranho quando alguém está te entregando algo valioso, mas eu precisava da resposta humana, não da de negócios. Por que eu? Por que agora? Por que tudo isso? Ele pensou por um momento, e então disse algo que escrevi e guardo dobrado no fundo do meu caderno desde então. Porque o Eli não teve a chance dele, disse. E porque passei 4 anos vendo pessoas com uma fração da capacidade dele receber 10 vezes a oportunidade dele simplesmente por causa de onde começaram ou de quem conheciam. E em algum momento decidi que ia parar de assistir a isso e começar a fazer algo a respeito. Olhou para o cartão entre nós. E porque na primeira noite que ouvi você dizer com sinceridade, entendi pela primeira vez desde que o Eli morreu, que o que eu havia passado 4 anos lamentando não era só sobre ele. Era sobre o que eu acreditava, que as pessoas precisavam estar prontas antes de merecer ajuda, que você fazia alguém ganhar o apoio antes de oferecê-lo. Uma pausa. O Eli não precisava que eu o fizesse ganhar. Ele já estava ganhando. Eu simplesmente nunca disse para ele que eu conseguia ver isso. Ele levantou os olhos. Você já está ganhando, disse. Eu consigo ver isso. E desta vez, não vou esperar. Peguei o cartão. Liguei para aquele número. Não vou te contar cada etapa do que aconteceu depois. Parte disso ainda está em andamento. E essa não é uma história sobre mecânica de negócios. Mas a versão curta é esta. A reunião aconteceu. O investimento aconteceu. A empresa de logística que eu havia mapeado num caderno na minha mesa de cozinha existe agora e funciona. E tem contratos reais com fornecedores reais e restaurantes reais e emprega pessoas e está crescendo de um jeito que eu comecei a acreditar uns 6 meses depois e não parei desde então.
Ele e eu ainda conversamos. Não com frequência, ele não é do tipo que mantém relações aquecidas pelo volume. Mas algumas vezes por ano tem uma mensagem ou uma ligação, sempre breve, sempre fazendo a mesma pergunta básica: como está indo? E eu conto com sinceridade, porque é a única forma que sei de falar com ele. Uma vez por ano, em novembro, dirijo até um café. Ele sempre está lá quando chego, 2 cafés na mesa. Fala sobre o Eli de vez em quando. Não com peso, não como alguém que ainda está sendo esmagado por isso, mas com um peso mais tranquilo de alguém que aprendeu a carregá-lo sem que isso o impeça de seguir em frente. Vai mencionar algo que o Eli teria achado engraçado, ou algo sobre o que ele teria discutido, e a gente fica com isso por um momento, e depois segue. É assim que vai. Penso naquela noite de novembro mais do que penso em quase qualquer outra coisa. A chuva, a quietude dele na calçada. A forma como a palavra com sinceridade saiu da minha boca sem eu pensar, e a forma como ela pousou em algum lugar que eu não conseguia ver. Penso no caderno, no número de vezes que quase o joguei fora. Na história que eu ficava me contando, que se importar demais com uma ideia antes de poder provar que ia a algum lugar era ingenuidade. Que pessoas sérias mantinham a cabeça baixa e não perdiam tempo com coisas que talvez nunca virassem nada. Eu havia absorvido isso em algum lugar, do jeito que você absorve as coisas antes de saber que está absorvendo, e havia estado usando isso para me convencer a sair da minha própria vida. Um homem que eu nunca tinha visto entrou no meu táxi sob a chuva e reconheceu algo em mim por meio de uma única palavra. E então, por razões que tinham tudo a ver com amor e perda e arrependimento, e o tipo específico de determinação que vem de entender o que custa esperar tempo demais, ele decidiu fazer algo a respeito. Não acho que tudo acontece por alguma razão. Quero ser honesto sobre isso. Nunca achei essa ideia completamente convincente. Mas acho que certos momentos são dobradiças. Que a porta abre para um lado ou para o outro, e tudo do outro lado é diferente, dependendo de qual lado ela vai. A dobradiça, para mim, foi uma palavra. E a lição, se dá para chamar assim, não é que a pessoa certa vai aparecer e consertar as coisas. É que você precisa ser alguém que vale a pena encontrar no momento em que alguém está procurando. Você precisa ter um caderno. Você precisa ter uma resposta quando alguém te pergunta o que você preferiria estar fazendo. Você precisa ser honesto antes de dizer o que realmente importa. Você não controla quem entra no seu carro, mas você controla quem eles encontram quando entram. Se essa história ficou com você, se alguma parte dela pousou em algum lugar que pareceu real, adoraria saber qual momento te pegou mais forte. Deixa nos comentários. Eu realmente os leio, e algumas das coisas que as pessoas escreveram sobre esse tipo de história significaram muito para mim. E se você está aqui pela primeira vez, e essa é a primeira vez que a gente se encontra, se inscreve. Conto esse tipo de história porque acho que elas importam. As tranquilas. As de 2 pessoas num carro sob a chuva, onde nada explode e ninguém salva o mundo, mas algo real muda de qualquer jeito. Tem mais por vir.